Os anjos, esses seres celestiais, despertam nossa curiosidade não apenas por sua presença frequente na Bíblia, mas também pela complexidade de suas histórias e missões divinas. Vamos desvendar um aspecto menos conhecido sobre um determinado anjo, levando-nos a uma compreensão mais profunda do reino espiritual. Os anjos são seres celestiais que cativam o interesse das pessoas, inclusive daquelas que não são cristãs. Dotados de poderes sobrenaturais, eles são responsáveis por proteger e guardar a vida dos filhos de Deus, atendendo às suas necessidades de acordo com os mandamentos do Pai. A Bíblia afirma no livro de Hebreus que existem milhares de anjos no céu, independentemente da forma como a palavra do Senhor se apresenta. Nós, com os nomes de apenas alguns 3 desses nomes, são conhecidos pela maioria das pessoas que estudam as Escrituras, mas há um 4º nome do qual quase ninguém ouviu falar. E é sobre esses 4 seres que falaremos no vídeo de hoje. Antes prosseguimos, é importante deixar algo muito claro que os anjos não são espíritos de pessoas que morreram. A afirmação de que pessoas boas que morrem na terra se tornam anjos de Deus é falsa. A Bíblia é muito clara ao afirmar que nós, seres humanos e anjos, não fazemos parte de a mesma classe, enormes criaturas. Do Senhor vamos ler o que está escrito no Salmo 8. O que é o homem que você se lembra dele, e o filho do homem que você cuida dele? Você o fez um pouco menor que os seres celestiais, e o coroou de glória e honra. Você o fez governante sobre as obras de suas mãos. Você colocou tudo sob seus pés, todos os rebanhos e manadas e os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar todos, que nadam nos caminhos dos mares. Outro ponto importante é que entre os seres celestiais que vamos estudar, também estão os anjos caídos, que foram expulsos do céu e jogados na terra. O primeiro anjo mencionado na Bíblia é Satanás. Segundo Gênesis 1, no 2º dia da criação, depois que Deus já criou o dia e a noite, ele criou os céus. Alguns estudiosos dizem que nesse mesmo dia foram criados os anjos e entre eles estava um que se destacou pela sua beleza e poder, Miguel. O arcanjo é um dos mais conhecidos e poderosos anjos de Deus. Ele pertence a uma ordem superior entre os anjos, sendo um ser celestial que atua como mensageiro em missões especiais. Além disso, é um grande guerreiro. O livro de Apocalipse 12 nos mostra que foi ele quem liderou o exército de anjos no céu contra Satanás. Outra passagem. Isso é bastante notável. Está no livro de Judas, que nos diz que Miguel lutou contra o diabo pelo corpo de Moisés. Observe que, por mais poderoso que fosse Miguel, mostrou sabedoria e não difamou o inimigo, mas deixou Deus repreendê-lo. Vamos ler o que está escrito. Mas mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a condená-lo por calúnia, mas disse que o Senhor te repreenda. E no livro de Daniel, é relatado que Deus enviou um anjo para entregar uma mensagem ao profeta. Mas o príncipe da Pérsia, que era um agente de Satanás, tentou atrapalhar o mensageiro, então Deus enviou o arcanjo Miguel para ajudar. Veja o que Daniel disse. Sobre esse acontecimento ao meu lado havia um homem que me tocou e me deu forças. Ele disse: Daniel, você que é muito estimado, considere cuidadosamente as palavras que estou prestes a dizer a você e levante-se, porque agora fui enviado a você. E quando ele me disse isso, eu me levantei tremendo. Então ele continuou: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia que você definiu sua mente para obter entendimento e se humilhar diante de seu Deus. Suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino persa resistiu a mim por 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar, porque eu estava detido lá com o rei da Pérsia. Agora eu vim para explicar a você o que acontecerá com seu povo no futuro, pois a visão diz respeito a um tempo que ainda está por vir, irmãos e irmãs. Todos esses relatos nos mostram que Miguel é de fato um dos mais poderosos celestiais seres. Gabriel, por outro lado, é conhecido como o anjo das mensagens e missões importantes de Deus. Basta relembrar as histórias de Natal que ouvimos desde a infância. Foi ele quem trouxe a Maria a notícia de que ela daria à luz ao filho de
Deus ele também apareceu para interpretar a visão de Daniel sobre um carneiro e um bode. Gabriel apareceu na forma de um homem e explicou que a visão era sobre o fim, tempos depois. Este anjo apareceu novamente para Daniel, trazendo compreensão de sua visão depois que ele orou por perdão pelos pecados do seu povo. Vamos ler o que a Bíblia diz enquanto eu, Daniel, estava orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e fazendo meu pedido ao Senhor, Senhor meu Deus, pelo seu monte santo, enquanto eu ainda estava em oração. Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio até mim em fuga rápida por volta da hora do sacrifício noturno. Ele me instruiu e disse-me: Daniel, agora vim para lhe dar visão e compreensão. Assim que você começou a orar, uma palavra foi divulgada que eu vim te contar, pois você é muito estimado. Portanto, considere a palavra e entenda a visão. E muitos anos depois, o anjo apareceu ao sacerdote Zacarias, quando ele estava oferecendo incenso a Deus. No templo, Gabriel profetizou a Zacarias que ele e sua esposa teriam um filho chamado João Batista, e que este filho seria o responsável por preparar o povo para receber o Salvador. Zacarias duvidou da mensagem, e como castigo pela sua incredulidade ficou mudo, até a criança nascer. 6 meses depois de falar com Zacarias, apareceu o anjo Gabriel a uma jovem chamada Maria, e disse-lhe que ela ficaria grávida e daria à luz o Filho de Deus. Maria, não entendo ser ainda virgem, mas Gabriel explicou que o Espírito Santo viria sobre ela agora. Vamos passar para o último anjo nomeado na Bíblia, cujo nome a maioria das pessoas nem sabe que é Abdon ou Apolon. Abdon ou Apolon são os nomes em hebraico e grego que significa anjo do abismo. Esses nomes fazem referência à destruição. Este anjo é mencionado pelo apóstolo João em Apocalipse capítulo 9, durante o toque da 5ª trombeta. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre ele. O 5º angue tocou sua trombeta, e eu vi uma estrela que havia caído do céu para a terra. A estrela recebeu a chave do poço do abismo quando ele abriu o abismo. A fumaça subiu dele como a fumaça de uma fornalha gigantesca. O sol e o céu foram escurecidos pela fumaça do abismo, e da fumaça desceram gafanhotos sobre a terra. Eles receberam poder como o dos escorpiões da terra. Foram instruídos a não prejudicar a grama da terra ou qualquer planta ou árvore, mas apenas aquelas pessoas que não tinham o selo de Deus. Em suas testas não lhes foi permitido matá-los, mas apenas torturá-los por 5 meses. E a agonia que sofreram foi como a da picada de um escorpião. Durante aqueles dias as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão ao concluirmos este episódio. Espero que você tenha gostado da exploração das histórias angélicas, um tema que nos conecta ao divino e nos ajuda a entender melhor nossa fé, revisitando as narrativas de Miguel, Gabriel e Abadã. Somos lembrados da riqueza e profundidade contidas nas páginas da Bíblia. Que possamos continuar aprendendo, reflita e cresça juntos, desvendando os mistérios e ensinamentos preciosos que a Palavra de Deus nos oferece. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada e histórias bíblicas. Até a próxima aventura.